Abra a Bíblia em Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo ele para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, nós contamos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, trazendo a direção, a resposta, trazendo o ensinamento. Que o Senhor use a minha vida e eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, a transmitir a Sua palavra, meu Deus, e que o Teu nome, somente o Seu nome, seja glorificado. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Aproveita o embalo, cutuca no vizinho e diz: sai dessa furada. Baixa um pouquinho o volume. Esse texto que nós acabamos de ler, a história de Jonas, ela é um grande exemplo de uma pessoa que ela entra em uma furada. Jonas pagou uma passagem para uma caminhada perigosa. Jonas entrou literalmente em uma canoa furada. Assim como Jonas, que era um profeta de Deus, muitas pessoas hoje estão entrando em uma canoa furada. Pessoas até mesmo que servem a Deus e conhecem a Deus, estão pagando para ver e entrando em situações perigosas. E eu acredito que esse acontecimento com a vida de Jonas serve como lição e como ensinamento para a nossa vida no pessoal, serve como lição para a nossa vida nas questões que envolvem a nossa família, serve como lição para a sua vida profissional e também para a sua vida ministerial. Então é avaliarmos com esse acontecimento de Jonas, quais os ensinamentos podemos tirar para a nossa vida, quais os sinais de uma pessoa que ela está entrando em uma furada. Porque eu tenho certeza que você não quer entrar em uma furada para arruinar a sua vida. Eu tenho certeza que você não quer entrar em uma furada para você arruinar com a sua família. Você não quer entrar em uma furada para arrebentar com o seu chamado ministerial e nem com a sua vida profissional. O objetivo
dessa mensagem é um alerta de Deus para a gente fugir da furada. O que nós aprendemos com essa história de Jonas? Quais os sinais de alguém que está ali sutilmente entrando em uma zona perigosa? Quais são esses sinais? Vamos avaliar o texto? Vamos ler na Bíblia. Começa aqui o versículo de número 3, depois que Deus deu uma direção para Jonas, para ele pregar para a cidade de Nínive. O versículo 3 diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor. Jonas começa a se distanciar de Deus. Jonas começa a pegar uma direção contrária àquela que Deus havia mandado ele ir. E é assim que começa a vida de uma pessoa que ela está entrando numa furada. Ela vai saindo aos poucos. Ela vai deixando aos poucos. Devagarzinho vai largando algo que Deus chamou ela para fazer. E esse é um sinal perigoso, gente. Quando você vai, não tem nada, eu só vou deixar um pouquinho aqui. É um sinal de que eu posso estar indo para uma furada. É um sinal de que eu posso estar indo para o precipício. Então eu quero que você pense. Será que sorrateiramente você não está abandonando algumas coisas que Deus chamou você um dia para fazer? Sutilmente você não está deixando de lado algumas coisas que Deus pediu e você está se distanciando. Olha, a Bíblia conta aquela famosa história do Pedro negando a Jesus 3 vezes. Antes de Pedro negar a Jesus aquelas 3 vezes, a Bíblia diz que o Pedro ele foi seguindo a Jesus de longe. Pedro era discípulo de Jesus. Mesmo no momento difícil, mesmo no momento que Jesus está diante daquela pressão, o Pedro era para estar perto, como sempre esteve. Mas Pedro começa a se distanciar, e diz a Bíblia de que Pedro vai seguindo a Jesus de longe. É mais ou menos assim: não quero muito compromisso. Eu não vou me envolver tanto, calma aí. Isso é um sinal perigoso. Isso é um sinal perigoso. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai se lembrar de pessoas de que elas se arrebentaram e elas começaram assim. É só você parar um pouquinho e pensar. Talvez não precise ir longe não, tá? Isso aconteceu com você mesmo há um tempo atrás. Aí Deus pegou você pela mão, com a misericórdia dele, só que o diabo está tentando armar de novo para você na mesma história. Então abre o seu olho e sai dessa furada. O segundo sinal diz que quando Jonas ele se levantou para fugir, ele achou um navio, pagou a sua passagem. Olha, sempre que você quiser fugir de algo que Deus está chamando você para fazer, o diabo vai colocar na sua frente uma oportunidade. Sempre que você tiver querendo um pouquinho se afastar, o diabo vai fazer passar na sua frente o navio. Passou na frente de Jonas. Está lá, ó, vai um navio para cá, você não quer entrar não? Está aqui, ó, uma boa, você não quer ir não? Talvez essa semana apareceu um navio na sua frente
E Deus trouxe você aqui para abrir o teu olho e falar: sai dessa furada. O outro sinal, no versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Você sabe que o amor de Deus por Jonas, o amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele mexe, ele abala as estruturas do lado de fora, ele mexe no tempo, ele faz soprar vento, ele faz soprar tempestade para, acorda, acorda. Quem sabe essa tempestade que está vindo é o amor de Deus se manifestando para dizer: acorda, você está indo por um caminho perigoso, acorda! Então você está pensando de que a tempestade é o diabo que está se levantando contra você. A tempestade pode ser Deus te alertando: você está fugindo do que eu te chamei para fazer. Jonas começa a ver esse vento, era o sinal. Deus pode estar falando com você no meio desse vento. Deus está querendo te explicar alguma coisa no meio desse vento. E você precisa parar, acordar e falar: Deus, o que é? Olha o que acontece com Jonas, um outro sinal de alguém que está indo para uma furada, gente. Está indo sutilmente, quase caindo no precipício, meu Deus. Olha o sinal, no versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia num sono profundo. Começa a soprar a tempestade. O barco começa a balançar, o navio começa a balançar, os tripulantes no navio começam a ficar preocupados com o vento, e eles começam a falar: o que está acontecendo? Vamos aliviar para esse navio não afundar. E enquanto todo mundo está preocupado em salvar a sua vida, preocupado para o barco não afundar, o Jonas vai fazer o quê? Ele desce para o porão e vai deitar para dormir. Você sabe qual é o outro sinal de alguém que está indo para uma furada? É a indiferença. Frieza e indiferença com o sofrimento dos outros à volta. O Jonas está lá no navio, e todo mundo desesperado, sofrendo. Ele era um homem de Deus, um profeta de Deus. Só que esse profeta de Deus, ele está frio e indiferente. Ele está vendo as pessoas desesperadas e ele não está nem aí para isso. Alguém que está entrando numa furada está vendo os familiares sofrer, está vendo os amigos sofrer, está vendo aqueles que estão ao seu lado sofrer, e a pessoa não está nem aí para o sofrimento dos outros que te amam. Isso é um sinal de alguém que está indo para uma furada. Os tripulantes começam a clamar a qualquer Deus para que pudesse salvá-los. O Jonas, que era um profeta de Deus, era a hora dele falar do Deus que ele servia. Mas como é que ele vai falar do Deus que ele serve se ele está frio, distante e indiferente? Então, clamem aos deuses de vocês. O Jonas, que era para ser um agente de influência, ele está ali quase sendo influenciado. Sinal de alguém que está quase caindo numa furada.
O outro sinal de alguém que está caindo numa furada é o final desse versículo 5 e mais o versículo 6. O final do 5 diz: então dormia Jonas num profundo sono. O versículo 6 diz: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: por que você está aí dormindo? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. O Jonas, ele está completamente adormecido espiritualmente. O Jonas, além de frio, ele está adormecido. É impressionante como uma pessoa que ela está adormecida, ela começa a cada vez a decair. Ela começa cada vez a ir esfriando e perdendo mais. Você sabe qual o perigo de lá na frente, no primeiro sinal, eu não acordar para a vida? É que um abismo, ele puxa outro abismo. Você entra num navio, você para fugir de Deus, você entra no navio que o diabo botou na sua frente, você fala, é só um navio. É só um navio, é só uma coisinha aqui. Só que só o navio levou ele para a tempestade. A tempestade levou ele para o porão. E o porão levou ele para o fundo do mar e para a boca do peixe. Um abismo que vai levando outro abismo. Precisamos estar atentos se não está acontecendo esse adormecer espiritual. Atos capítulo 20 conta a história, eu gosto muito da história do Eutico. Quem aqui lembra da história do Eutico? O jovem que estava assistindo o culto e o apóstolo Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, o Eutico foi adormecendo, até que ele pegou no sono de vez, dormiu e caiu lá do lado de fora da igreja. Cutuca o seu vizinho e fala bem assim, acorda que na igreja não é hora de dormir. Fala para ele. Você está rindo, né? Só não pode funcionar igual a história que dizem que o pastor estava pregando e aí ele falou bem assim, mais ou menos como eu disse, né? Ó, irmã, o esposo dela estava dormindo, avisa aí para o seu esposo para ele poder parar de ficar dormindo no culto, porque no culto não é hora de dormir. E ela levantou a mão e falou assim, pastor, com todo respeito, foi o senhor que fez ele dormir, então vem acordar ele, senhor. Graças a Deus que com os gritos de aleluia aqui você não vai dormir, né? Mas sabe, irmão, o Eutico começa a dormir. E ele cai do lado de fora. E a Bíblia diz que o Eutico cai do lado de fora e ele cai morto. O Eutico só reviveu porque Paulo desceu e foi correndo lá atrás para poder trazer o Eutico para a vida. Escute. Tem um monte de Paulo que está indo, você já está caído do lado de fora há muito tempo, e Deus está enviando um monte de Paulo para poder trazer você de volta para a vida. Vem logo! Volta logo! Porque pode ser que se passar mais tempo vai ser tarde demais. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Desperta, acorda, lembra um pouquinho da onde Deus tirou você. Lembra um pouquinho. Quer voltar para aquela lama, sujeira? Quer? Abre os seus olhos. Levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá.
O outro sinal de uma pessoa que ela está indo para o abismo é o que aconteceu com Jonas, versículo 11 e 12. Vamos ver aqui, mais um sinal. Então disseram: o que nós faremos com você para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele, o Jonas, lhes disse: me joga, me levanta e me joga no mar, que o mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Você sabe qual é o sinal de uma pessoa que está indo para o precipício? Ela não liga mais para a vida dela, vontade de morrer, que eu morra logo. O que Jonas fez foi falar para os tripulantes: quer acabar com a tempestade? É fácil, me joga lá no mar. Me joga lá no mar, eu estou doido para acabar com a minha vida mesmo, não aguento mais viver, me joga no mar. Uma pessoa que está indo para o precipício constantemente vem sobre ela a vontade de morrer. O sentimento de dar cabo de tudo. Interessante que o Jonas prefere morrer do que voltar para o chamado de Deus. Pare para pensar isso. Existem pessoas que estão preferindo morrer do que voltar para o chamado de Deus. Foi o que Jonas pensou. Agora Deus é bom demais. Quantos podem dizer aleluia? Jesus é maravilhoso, diga aleluia. Ele é tão maravilhoso que Ele trouxe você aqui nessa manhã, tirou você lá da sua casa, você estava quase para não vir, e você só está aqui porque Jesus falou: hoje eu quero levar você lá para a gente ter uma conversa, e você veio aqui porque Ele te trouxe, foi Ele que trouxe, você estava para nem sair de casa hoje, você sabe disso. Então o que acontece? Na hora que os tripulantes do navio jogam o Jonas na água, o Jonas cai na água e ele começa a afogar e ele fala: ai, eu imagino que era mais ou menos, ai, agora acabou, eu vou morrer. Se morre ali, inferno. Se morre ali, inferno. Mas Jesus é bom demais, está vendo o Jonas, fala assim: o Jonas todo errado, mas ele vira lá para uma baleia que está andando lá: dona baleia, operação resgate, corre para o Jonas, abre a boca e engole ele. Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? Essa igreja é a baleia que Deus está enviando para você, e ela está de boca aberta, e é a operação resgate, entra dentro da baleia. Entra dentro dela. Sabe o que foi esse encontro de impacto para muitos que chegaram aqui sexta-feira? A ponto de querer suicidar, a ponto de dar cabo da vida, querer desistir por tudo, quase caindo do precipício. Chegou aqui sexta-feira, quando você chegou, você entrou na boca da baleia. 3 dias que fizeram uma transformação poderosa em você. Entrou na boca da baleia. Entrou na boca da baleia. Bate no ombro do céuzinho e fala assim: Deus é bom demais, hein, irmão? Aleluia. Escuta. O diabo está querendo ver você dar cabo da sua vida. O diabo está querendo ver você mesmo morrendo. Mas Deus te ama tanto que Ele está botando Satanás de focinho no chão e está resgatando você, porque Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um chamado contigo, Ele tem uma obra para se cumprir em você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai continuar até aquele dia, você entende?
Fala para o seu vizinho, Deus não vai deixar você morrer. Então, quando Jonas vê aquele peixe, ficou dentro da barriga do peixe, e ele falou: eu estou vivinho da Silva. Deus é bom. Então, o que eu vou fazer? Capítulo 2. Aí acontece o processo, ao contrário da furada, ele vira a volta e sai da furada. No capítulo 2, versículo 1. Então orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe. Diga aleluia. O que aconteceu aqui? Jonas voltou a orar. Meu Deus, ele era um profeta. Ei, meu irmão, lembra? Você foi escolhido. Minha irmã, você foi resgatada. Ei, você não é isso que o diabo está dizendo que é, não, essa pessoa fria, mundana e carnal. Você é profeta de Deus, escolhida de Deus, escolhido de Deus. Então acorde e volte a orar como você orava. Acorde e volte a ser quem você era. Aleluia! Aleluia! Volte! Volte. Volte a ser quem você era, a se envolver como você se envolvia, a cumprir o chamado que Deus um dia iniciou na sua vida. Volte. Jonas, quando ele volta a orar, ele mostra o seu arrependimento. Depois leia todo o capítulo 2 de Jonas. Jonas mostra uma vida em arrependimento. O arrependimento, eu já disse para vocês que é eu tomar um rumo contrário. Quando eu me arrependo, eu falo: não quero isso. Não quero mais essa baderna. Não quero mais essa coisa suja. Não quero mais me misturar com essa gente. Não quero mais ir para esses lugares. Não quero mais ficar assistindo isso. Chega, eu vou seguir o novo rumo de Deus para a minha vida. Aleluia, pode aplaudir a Jesus com vontade. Se é para Jesus, é com vontade. Sabe, irmãos, Deus é bom. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nesse dia de domingo é a bondade de Deus e a misericórdia se renovando, dizendo: volte ao chamado. Volte ao chamado. Então, no capítulo 2, versículo de número 9, olha o que acontece. Mas eu te oferecerei, é a oração de Jonas, sacrifício com a voz do agradecimento. O que eu votei, eu pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e disse: vomita Jonas na terra. Na hora que o Jonas conclui a sua oração, e olha só a oração de alguém que está arrependido. Ele começa a agradecer a Deus. Se você olhar o início, Jonas se afastou porque ele começa a reclamar. Eu vou ter que pregar para essa cidade e tal. Olha, todo distanciamento começa com reclamação também, tá? Então agora o Jonas na sua oração falou: cessou a reclamação, agora é agradecimento. Parei de reclamar, agora é
agradecimento. E depois do agradecimento, na sua oração, ele fala bem assim: e ainda tem mais, além de te agradecer, Senhor, pela tua bondade, de te agradecer pela tua misericórdia, de te agradecer pelo teu cuidado, tem outra: o que eu votei, eu pagarei. Então Deus olha e fala: muito bom, meu filho. Baleia, está na hora. Vomita o Jonas na terra, porque recomeça o chamado dele com força total. Chegou a hora. Chegou a hora de você recomeçar com força total. Chegou a hora de você voltar para o centro da vontade de Deus, que era o lugar onde você nunca deveria de ter saído. Deus chamou você para você ser uma bênção. Deus escolheu você para você ser uma bênção para a sua família. E o diabo está vindo bagunçar a sua família. Você estava meio indiferente, mas você vai retomar, porque você é o esteio daquele lugar. Chegou a hora de você se levantar para ser uma bênção para a sua família. Chegou uma hora de você se levantar para ser uma bênção lá nesse lugar onde Deus te plantou trabalhando. Chegou a hora de você ser uma bênção no reino de Deus, porque muitas vidas o Senhor tem colocado sobre a sua responsabilidade. Chegou a hora de assumir isso. Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, o grande chamado de Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Está na hora de sair dessa furada, se levantar e ser a bênção que Deus chamou você para ser. Por favor, fique de pé.